de pontinhos, né, que nós estamos Olá, acostumados para pessoal. saber. Tudo bem? Hoje nós vamos estudar correlação de Pearson, a correlação linear de Pearson. Às vezes a gente fica em dúvida sem saber se uma variável pode influenciar na outra. Então é muito comum às vezes falar assim: será que se eu aumentar a minha carga de exercício, eu vou diminuir o meu peso? Será que se eu aumentar a minha frequência cardíaca na minha caminhada, eu vou diminuir o meu peso corporal ao longo do tempo? Então, são perguntas que nós podemos fazer. Então, a correlação, né, ela vai gerar um coeficiente onde nós vamos avaliar se duas variáveis quantitativas, uma influencia a outra. Como assim? Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. E se quando uma aumenta, a outra diminui. Ou se quando uma diminui, a outra aumenta. E para isso nós vamos ter a variável dependente e a variável independente. O que é a variável independente? É aquela que não tem como eu mudar. Ela vai acontecer independente de qualquer coisa. E a dependente, ela muda dependendo se a independente é alterada ou não. Vamos pegar um exemplo. Idade. As pessoas vão envelhecer eu fazendo alguma coisa ou não. Então essa é a variável dependente. Agora peso. O peso eu posso mudar, né? E ele sofre várias influências. Então a variável independente geralmente ela não sofre alteração. Então aqui nós temos um gráfico. A idade gestacional do parto influencia no peso do recém-nascido. A gente percebe aqui que quando eu tenho um aumento, tá, da minha idade gestacional, eu tenho um aumento do peso. Então, o que é esperado, né? Eu espero que quanto mais longe tiver a minha gravidez, maior será o peso. Mas chega uma hora que tem limite, né? Porque essa criança vai nascer. Então, não vai nascer com 50 semanas. Né? Chega uma hora que tem limite. Então, ou seja, a idade gestacional é uma variável independente e quando ela aumenta, também aumenta o peso da criança ao nascer. Geralmente, vai ter exceções. Porque olha só, eu tenho aqui uma criança com 41 semanas e um peso bem baixo. Mas em geral, tá, eu tenho aqui a maioria com peso maior devido a ter nascido na semana gestacional mais velha da gestante. Aqui eu tenho outra aqui, ó, o IgM, né, a quantidade de IgM e a quantidade de albumina. Se quando eu aumento a quantidade de gestão de albumina, eu vou aumentar a quantidade de IgM. A gente percebe que não, né? Não existe uma relação nenhuma aqui. Se você perceber, está independente. Então, o coeficiente de relação de Pearson ele mede a dispersão dos dados ao redor de uma linha de tendência subjacente. Por isso que ela é linear. Então, eu traço uma linha e vejo se essa linha está subindo, se essa linha está descendo ou se essa linha está estável. Né? Então, olha aqui. Quando eu traço uma linha, eu vejo que está acontecendo isso. Aqui já não é uma correlação linear. Se ela não é linear, eu não posso fazer o indicador de correlação. Por isso que é sempre indicado, antes de fazer o indicador de relação, de correlação, nós fazemos um gráfico de dispersão, que nós já aprendemos como que se faz. Onde eu coloco no eixo X a variável independente, no eixo Y a variável dependente. E vou ver se ali eu tenho alguma coisa linear ou não. Aqui nós percebemos que não é tão linear, né? Muito menos aqui. Então, por isso que a gente não vai fazer a correlação de Pearson aqui. Né? Tende a haver valores menores se o intervalo de uma variável é restrito. Não implica numa relação causal. O que acontece? É que nós temos que ter muita análise. Quando uma variável aumenta, a independente, e a dependente aumenta, pode ser que existe, essa aqui está influenciando sobre essa, mas pode ser também coincidência.
Então não dá para eu falar necessariamente que o aumento de uma influencia a outra se eu não tiver uma teoria muito robusta. Variáveis independentes, o ideal é que elas tenham uma distribuição normal. Para testes não paramétricos, o que é não paramétrico? Quando a variável independente ela não tem uma distribuição normal. Eu uso um teste chamado de Spearman. Tá? Uma forma boa de saber se a variável tem uma distribuição normal é eu saber se a média está muito próxima da mediana. Aí sim, ou eu faço um gráfico de distribuição normal e vejo se a curva está em forma de sino. Ok? Então vamos lá. Associação entre duas variáveis. Mais comum aqui, peso e altura. Enquanto aumenta o peso, à medida que aumenta a altura, aí eu faço um diagrama de dispersão, onde eu coloco x na horizontal estabelecido, a variável independente. Tá? Essa variável independente, no caso aqui, seria a altura, porque ela independe de qualquer outra coisa, vai acontecer. E na vertical, a variável das ordenadas, a variável dependente, que no caso aqui seria o peso. Então eu queria saber se a altura da pessoa influencia no peso da pessoa. Quando a variável dependente aumenta e quando a variável independente aumenta e a variável dependente também aumenta, eu tenho uma relação positiva. Quando a variável independente aumenta e a variável dependente diminui, eu tenho uma correlação negativa. Agora, quando ela aumentando ou não, a outra também aumenta ou não, independe, ela não tem uma correlação. Ok? Então aqui nós temos regressão, é um método estatístico um pouquinho mais avançado, que é a partir da correlação que nós vamos fazer a regressão. Então quando vocês veem esses artigos científicos muito voltados aí para a hidroxicloroquina, da vacina, é porque aplicou uns testes estatísticos muito mais robustos. Quando eu falo teste robusto, a gente está falando de regressão, por exemplo, logística, que é um teste extremamente difícil de ser feito, mas que nós podemos confiar muito mais, porque ele tira todas as possibilidades que a correlação poderia ter de erro. Então aqui eu tenho, por exemplo, o comprimento de indivíduos e o peso deles. Então quando a gente percebe aqui, quando eu aumento o comprimento, eu tenho uma tendência de aumento de peso. Olha só, eu tenho uma tendência de aumento de peso. Se eu traçar uma linha aqui, eu vou ter uma correlação positiva. Então observem que à medida que o comprimento dos cães aumentam, variável explanatória, o peso também aumenta. E a partir disso a gente calcula um chamado o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação ele sempre vai dar entre -1 e +1. Se der fora disso aqui, o cálculo está errado. Quando eu tenho um coeficiente de relação entre 0,8 e 1, eu tenho uma forte correlação, ou seja, a variável independente influencia fortemente a variável dependente. Quando eu tenho um coeficiente de correlação de 0,5 a 0,8, eu tenho moderada, ou seja, a variável independente influencia moderadamente na dependente. Quando eu tenho um coeficiente de relação entre 0,2 e 0,5, ela é fraca, o que significa que a variável independente influencia fracamente na dependente. E quando é 0 a 0,2 é insignificante, não tem influência nenhuma. Isso aqui independe, tá? Se o número é negativo ou positivo. Se ele der esses números aqui, ele significa isso. E como é que eu acho o coeficiente de correlação? Por essa pequena formulazinha aqui que nós vamos ver. Mas se vocês prestarem atenção, ela parece uma fórmula muito complicada. Mas ela só tem três coisas. Ela tem x, y e n. X são os valores da variável independente. Y são os valores das variáveis
dependente. E N, a quantidade de indivíduo analisado. Tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo. É esperado que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade. A gente espera isso. Para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres com idade entre 40 e 79 anos e observou em cada uma delas a idade X, ou seja, idade a variável independente, porque ela vai acontecer de qualquer forma, e a massa muscular, variável dependente, Y. Quantos indivíduos foram analisados? 18 mulheres, né? Então foram analisadas 18 mulheres. Automaticamente, nós vamos ver como que ficaria o coeficiente de correlação. Então, ao analisar aqui, o que nós temos que achar? Nós temos que achar, primeiramente, a somatória dos valores de x vezes y. Ou seja, os valores esse vezes esse, lá no final eu vou somar. Vou mostrar mais detalhadamente. Tá? Depois, os valores da somatória de x vezes a somatória de y. Depois eu vou elevar x ao quadrado e somar todos os valores de x ao quadrado. Depois eu vou somar x e elevar o resultado da soma de x ao quadrado. Depois eu tenho que pegar y elevar ao quadrado e somar tudo. Depois eu tenho que pegar a somatória de x e elevar o resultado ao quadrado. E por último, n, que nós já sabemos que é 18. Então, a gente primeiro faz isso, depois substitui aqui os valores para a gente não ter nenhum problema. Então, não vamos substituir de uma vez. Então, a gente acha os valores. E a melhor forma, como é uma tabelinha, vamos fazer ela no Excel, tá? Para a gente ver como que ficaria. Então, pessoal, eu venho aqui, ó, e copio o Y, que é a massa muscular, que é a variável dependente, e vou colar aqui, ó, no Y, só repetindo. Vou pegar X, que é a variável independente, a idade, e copiar aqui, ó, no X. O que que eu quero? Agora eu quero X vezes Y, você quer multiplicar esse vezes esse vezes esse. Nem que isso é muito fácil, eu coloco o sinal de igual, multiplico 71, tá, vezes 82. Pronto, achei o valor. Aí é só copiar a célula que vai sair tudo ali. Então, achei o valor de x vezes y. Certinho? Agora eu quero aqui, ó, x elevado ao quadrado. Como que eu faço x elevado ao quadrado? O que é x elevado ao quadrado? É ele vezes ele. Então, x vezes x. Ou seja, ele vezes ele. Copio aqui, ó. Copio e colo. Agora eu quero y elevado ao quadrado. Como que eu faço? Mesma coisinha. Igual, vou lá em y vezes y. Certinho? Vem aqui e colo. Muito bem. Eu quero a somatória de x. Somar todos os valores de x. É só ir lá e somar. Tá bem aqui e pronto. Achei. Eu quero toda a somatória de y. Mesma coisinha. Eu somo. Achei. Eu quero a somatória de x vezes y. É só somar. Também mesma coisinha. Tá? Agora aqui eu quero, ó, a somatória de x, esse resultado, vezes a somatória de y, esse resultado. Então vou pegar aqui igual, né, esse, que é a somatória de x, vezes a somatória de y. Achei o valor. Agora eu quero a somatória de x elevado ao quadrado, ou seja, todos os valores de x elevado ao quadrado eu vou somar. Ao somar, deu isso aqui. Mesma coisa, eu quero todos os valores de y elevado ao quadrado,
tá? Eu vou somar, eu somo daí isso aqui. Agora eu quero a somatória de x elevado ao quadrado, ou seja, a somatória dos valores de x elevado ao quadrado. Então, vem aqui igual x, né, vezes x. Mesma coisinha para y. Todos os resultados de y elevado ao quadrado. Então, pegar todos os resultados de y, somar e elevar ao quadrado. Então, vai ser igual y vezes y. Então, aqui eu tenho os valores. Agora, pessoal, é só a gente substituir lá, né? Então, vamos lá substituir. Certinho? Ao substituir aqui, ó, então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir. Então, quanto que deu aqui o valor de x vezes y, tá? O valor de x vezes y, a somatória de x vezes y deu 91.000, tá? 964. A somatória dos valores de x vezes a somatória dos valores de y deu 169.5240, né? Então 1.695.240. Agora a somatória dos valores de x elevado ao quadrado dá 70.362. A somatória dos valores de x, ou seja, os resultados dos valores de x somado elevado ao quadrado, dá 122.766.4, ou seja, 1.227.640. Os valores de y elevado ao quadrado somados, quanto que dá? 133.300. Os valores de y somados elevado ao quadrado, daí 2.340.900. Agora é substituir esses valores aqui. Como que a gente vai fazer para substituir esses valores? Simples, né? A gente vem ali e coloca R vai ser igual, tá? Esse valor aqui de somatória de x vezes y, que é 91.964, menos somatória de x vezes a somatória de y. Isso dá 1.000.000, né? 1.695.240 dividido por n. N é quanto? 18 indivíduos que nós pesquisamos. Aí fazemos tudo isso aqui. Depois a gente vem aqui embaixo, abre um parêntese bem grande e coloca a somatória de x elevado ao quadrado. Somatória de x elevado ao quadrado, quanto que dá? 70.362, menos a somatória de x, dos valores de x, ou seja, o resultado dos valores de x elevado ao quadrado. Isso dá 1.227.664 dividido por 18. Fecha isso aqui, vezes, abre parênteses. Agora vamos para o y, tá? Então o valor do somatório de y elevado ao quadrado dá 133.000, tá? E 300, menos a somatória de y, dos resultados de y elevado ao quadrado, dá 2.340.900 dividido por 18. Fecha parênteses. E lembrando que isso aqui é uma raiz quadrada. Tranquilo? Então a gente continua. Agora nós vamos resolver essas contas. É extremamente importante a gente resolver essas contas.
para a gente dar conta de fazer. Ao resolver as contas, a gente vai ver ali, ó, R vai ser igual aquela primeira, vamos resolver primeiro as divisões, certinho? Então vai ficar 91.964, aqui menos o resultado daquela primeira divisão deu 94.180 dividido por, aqui eu tenho que abrir um parêntese, 70.000 a 362 menos 68.203 vezes a outra divisão ali, 133.300 menos 130.050. Isso aqui é uma raiz, tá? Isso aqui é uma raiz quadrada. Muito bem. Vamos resolvendo as continhas. Vamos resolver as subtrações agora. Essa subtração aqui, ó, quanto que será que ela vai dar? Vai dar um número negativo, né? Vai dar menos 2.216 dividido por essa outra continha que nós vamos fazer agora, vai dar 2.159 vezes essa outra continha aqui, que é 3.250. Lembrando que isso aqui é uma raiz quadrada. Então vamos pular aqui. Continuando, agora vamos resolver a multiplicação dentro da raiz. Então vai ficar menos 2.216 dividido por 7.016.750. Só voltando aqui, os 7 milhões é essa continha aqui, ó. Isso aqui é uma raiz quadrada. A raiz quadrada disso aqui, repetindo, vai ser igual a menos 2.116 dividido por 2.648. Então, meu R aqui vai dar um número negativo, que eu tenho um negativo aqui, menos 0,83. Então, aqui eu tenho uma relação, uma coisa de relação, que é positivo, ou seja, a variável independente influencia na dependente, ou seja, quando eu aumento a idade, eu diminuo a massa muscular. Desculpa, uma relação negativa. E ela é uma relação negativa, tá? E ela é uma relação forte, porque ela é maior do que 0,8, tá? Será que é isso mesmo? Vamos ver? Vou ensinar vocês a fazerem a continha bem legal lá no Excel, tá? A gente consegue fazer ela bem legal. Vamos colocar aqui, ó, para a gente tentar entender como é que a gente conseguiria fazer essa continha. Eu vou lá no menu inserir, tá? Eu vou lá no menu página inicial, vou em autosoma, aplico na setinha e procuro a correlação. Na primeira aqui, ó, eu vou selecionar, tá, X. Na segunda matriz eu vou selecionar Y. Na hora que eu dar um OK aqui, pronto, ó, menos 0,83. Então, pessoal, o que é mais importante? Importante a gente saber o seguinte, que uma variável quantitativa influencia na variável em outra variável quantitativa. O que nós temos que analisar de forma bem clara é se isso realmente influencia ou não. Então é uma boa base para a gente ter certeza, é uma boa base para a gente saber lá na frente, quando vocês forem ver regressão, que é o que realmente vai determinar se um fator de risco está associado
a um desfecho ou não, né, a gente tem que entender essas relações. Que sempre uma variável pode influenciar a outra, mas isso também pode ocorrer ao acaso. Pode ocorrer por vários outros fatores. A gente não pode ficar simplesmente fechado naquele local ali, certinho. Então, vou dar um exemplo. Um estatístico, ele fez um estudo e viu que existia uma relação positiva entre o número de cegonha e o número de nascidos vivos em determinada cidade. Ou seja, o número da quantidade de nascidos vivos ia aumentando ao longo dos anos e o número de cegonha também ia aumentando. Eu falei assim, então quer dizer que cegonha que está levando os nascidos vivos, quanto mais cegonha, mais nascidos vivos eu tenho? Não. O que acontecia? A cidade ia crescendo, eu ia ter mais nascidos vivos. E ao crescer, eu ia ter mais casas. E as cegonhas gostam de fazer ninho nas chaminés da casa. Então eu ia ter mais chaminés para ter mais cegonhas. Olha só. Então, se eu não tiver o senso crítico para observar todos os detalhes, eu acabo tirando conclusões erradas. E é isso o problema que nós temos hoje no sistema de saúde. Nós temos várias pessoas que, baseadas em indicadores frágeis, querem tirar conclusões robustas. É um bom indicador, a gente começa a fazer essas associações. Depois que fizer essa associação, nós vamos ver que pode existir outros fatores. Vou dar um exemplo. No Brasil, clubes de futebol da Série A são 20. Cada um tem uma verba anual. Aí associa-se a quantidade de título ao aquele que tem mais verba. Quando você faz a estatística, você vê que não tem, porque existem outros fatores que podem influenciar no aparecimento do título ou não. Ok? Muito obrigado a todos.